Você já se perguntou por que os super ricos parecem viver em um mundo paralelo, onde imposto quase não existe? Enquanto o trabalhador comum paga imposto no salário, na conta de luz, no supermercado e até quando investe, existe uma elite que parece habitar uma realidade alternativa. Essa elite encontrou um caminho diferente, quase invisível para a maioria das pessoas: os bancos offshore. Offshore significa literalmente fora da costa, mas no mundo financeiro, esse termo é usado quando alguém leva o dinheiro para outro país, geralmente para um paraíso fiscal. Esses lugares têm três características principais: a tributação é muito baixa, em alguns casos até zero, o sigilo bancário é protegido com força total pelas leis locais e a burocracia é mínima, facilitando a criação de empresas, fundos e estruturas financeiras. Na prática, é como colocar o dinheiro em um cofre localizado em uma ilha onde a Receita Federal não tem acesso. O dinheiro não desaparece, mas passa a existir em outro terreno, com regras muito mais amigáveis. O funcionamento na prática pode até parecer complicado, mas é mais simples do que imaginamos. O investidor cria uma empresa em um paraíso fiscal. Essa empresa, na maioria das vezes, só existe no papel. Não tem funcionários, não fabrica nada, não presta serviços, não tem operação real. É uma fachada criada para concentrar patrimônio. A partir daí, essa empresa passa a ser a dona do dinheiro. Ou seja, no papel, o verdadeiro dono não é mais a pessoa física, e sim a empresa. Com isso, ela pode abrir contas bancárias, investir em fundos internacionais, comprar ativos e movimentar bilhões sem que o nome da pessoa física apareça. E aqui está o detalhe mais importante: isso não é ilegal. O nome técnico disso é Planejamento Tributário Internacional, que nada mais é do que usar as brechas da lei para pagar menos impostos. Diferente de sonegação fiscal, que é crime porque envolve esconder, não declarar ou falsificar informações, o offshore é permitido. Muita gente acha que offshore é sinônimo de ilegalidade, mas não é. Existe uma diferença fundamental entre sonegação e evasão de impostos. A sonegação é crime, envolve mentir para o fisco. Já a evasão de impostos significa usar a lei a seu favor, aproveitando cada brecha disponível para pagar menos. E é exatamente isso que ricos e grandes empresas fazem. Eles não precisam correr riscos porque não precisam esconder dinheiro. Eles apenas utilizam as ferramentas que o próprio sistema oferece. E não estamos falando apenas de bilionários excêntricos escondendo fortunas em ilhas paradisíacas. Grandes multinacionais fazem uso desse esquema todos os dias. Um dos exemplos mais conhecidos é o da Apple. A empresa encontrou uma brecha na lei da Irlanda que dizia que uma empresa poderia não ter país de origem se o controle não fosse direto. O que a Apple fez? Criou uma empresa sem nacionalidade definida, sem endereço fixo e transferiu bilhões de lucros para lá. O resultado? Pagava menos de 1% de imposto sobre bilhões de dólares. Enquanto trabalhadores comuns pagavam imposto até sobre rendimentos pequenos, a Apple economizava fortunas. E a Apple não está sozinha. Outras gigantes como Google, Amazon, Starbucks e Nike também foram apontadas em investigações por usar estruturas offshore para reduzir a carga tributária. Além disso, existe uma técnica ainda mais sofisticada que as famílias bilionárias usam e que ajuda a manter o patrimônio praticamente intacto por gerações. É a estratégia conhecida como Buy, Borrow e Die, que em português significa comprar, pegar empréstimo e morrer. Ela funciona em 3 etapas. Primeiro, o rico compra ativos, como imóveis, ações e empresas, muitas vezes utilizando empresas offshore como veículo de compra. Em seguida, ele pega empréstimos usando esses ativos como garantia e passa a viver desse dinheiro emprestado. Como se trata de empréstimo, esse valor não é considerado renda e, portanto, não paga imposto de renda. Por fim, quando ele morre, o patrimônio é transferido para os herdeiros por meio de estruturas como trusts e fundos em paraísos fiscais, muitas vezes sem cobrança pesada de impostos sobre herança. O resultado é que o bilionário pode viver a vida inteira gastando fortunas sem nunca precisar declarar rendimentos significativos. E onde está o problema nisso tudo? O problema não é a legalidade, e sim a justiça do sistema. Enquanto a classe média e os trabalhadores pagam impostos em praticamente tudo, no salário, no consumo, nos serviços, nos investimentos, quem tem acesso a advogados especializados, consultores caros e escritórios de planejamento tributário internacional consegue montar estruturas tão complexas que acaba pagando muito menos. É como se existissem 2 estradas paralelas, uma estrada cheia de pedágios por onde todos são obrigados a passar, e uma estrada secreta, sem cobrança, acessível apenas para quem tem dinheiro suficiente para comprar o mapa. O jogo é permitido, mas claramente não é justo.
De tempos em tempos, alguns escândalos expõem essa realidade paralela. Foi o caso dos Panama Papers em 2016 e dos Pandora Papers em 2021. Esses vazamentos revelaram que não eram apenas empresários e grandes multinacionais que usavam estruturas offshore para reduzir a carga tributária, mas também políticos, líderes mundiais e até pessoas conhecidas por discursos contra a desigualdade. De repente, nomes importantes apareceram em documentos mostrando contas e empresas em paraísos fiscais, escondendo fortunas milionárias. E o impacto foi global. Governos prometeram endurecer as leis e fechar as brechas, mas na prática, pouca coisa mudou. E por que o sistema continua? Se já foi denunciado, se tanta gente sabe que existe, por que os governos não acabam com os paraísos fiscais? A resposta é simples: porque existem interesses muito poderosos em jogo. Primeiro, porque essas estruturas movimentam trilhões de dólares. Segundo, porque os próprios países que oferecem esse tipo de serviço vivem dessa economia. Fechar os paraísos fiscais seria praticamente decretar a falência de suas nações. E além disso, muitas vezes são os próprios políticos que se beneficiam dessas ferramentas. Ou seja, não existe interesse real em mudar o sistema. Mas será que offshore é sempre ruim? A resposta é não. Nem sempre o uso de estruturas offshore é para esconder dinheiro ou fugir de impostos. Muitas empresas sérias utilizam esse recurso de forma legítima, seja para internacionalizar negócios, proteger patrimônio em moedas fortes, facilitar investimentos globais ou organizar sucessões familiares. O problema é que a mesma ferramenta que pode ser usada de forma legítima também abre espaço para abusos e desigualdades, porque favorece aqueles que já estão no topo. No fim das contas, o verdadeiro impacto é social. Quem paga a conta é sempre o trabalhador comum. Enquanto bilhões escapam do sistema tributário através de brechas legais, os governos compensam aumentando a carga sobre quem não tem como fugir. Isso significa que impostos sobre consumo, salários e serviços acabam sendo a principal fonte de arrecadação. E assim cria-se um círculo vicioso. Quem tem menos paga proporcionalmente mais, enquanto quem tem mais consegue escapar. O sistema foi desenhado para parecer justo, mas não é. O trabalhador comum cresce acreditando que todos pagam impostos, mas na prática existe um tabuleiro de xadrez em que só os ricos enxergam todas as peças. Eles chamam isso de inteligência financeira. Já a maioria chama de injustiça tributária, e ambos estão certos. É inteligência, mas também é desigualdade. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que existe um jeito legal de não pagar impostos, saiba que não é mágica, não é um truque de ilusionismo. É o resultado de um sistema cheio de brechas, que só pode ser acessado por quem tem muito dinheiro. Para os ricos, existem dezenas de caminhos. Para a classe média, só sobra seguir as regras do jogo, pagando impostos em cada detalhe da vida. Offshore é legal, mas é um clube exclusivo, e como todo clube exclusivo, só entra quem pode pagar a entrada. E você, o que acha disso? É injustiça ou apenas inteligência financeira? Deixa sua opinião nos comentários, porque essa discussão é fundamental. E não esquece, se inscreve no canal Stick Rico e ativa o sininho, porque aqui a gente mostra, sem filtro, como o dinheiro realmente funciona no mundo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais vídeos como esse.